Será que a gente é tão racional quanto acha? Sou Natália Ardzoni e nesse vídeo eu quero te contar algumas dicas e sacadas que eu aprendi com o livro Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar. A gente acha que é racional e que toma decisões pensadas, mas o que o livro Rápido e Devagar mostra é que não é bem assim. O autor fala que a gente tem dois sistemas. O sistema 1 é o sistema rápido, ele é intuitivo, ele está sempre funcionando, mesmo que a gente não perceba conscientemente, e ele sempre tem resposta para tudo. Já o sistema 2 é o lento, ele consome energia para analisar, para raciocinar, para te concentrar em algo. Ele é o sistema também do autocontrole. O problema é exatamente que o nosso racional tem um custo energético e é muito mais fácil a gente simplesmente confiar nas respostas do sistema automático, na nossa intuição. E a gente faz muito isso, mesmo achando que não. Então, nesse livro ele traz muitos experimentos mostrando como a gente é influenciado por coisas que a gente não tinha nem ideia. Exatamente para que a gente possa saber disso e lutar contra, para poder usar o sistema 2, usar mais esse racional para tomar decisões melhores, naquilo que importa, né? No que não importa, fica no automático. E tudo começa nas histórias. A gente conta muita história para a gente mesmo para fazer sentido do mundo, para entender o que está acontecendo. E se essa história for coerente, se ela for confortável, a gente acredita que ela é verdadeira. E daí a gente tira conclusões precipitadas e sai acreditando nisso. E pode perceber, é muito mais fácil contar história se a gente tem pouca informação sobre aquilo. A história fica muito mais coerente porque a gente está ignorando todas as complexidades e também o papel da sorte e do acaso. E é muito fácil olhar para o passado e achar que aquilo podia ter sido previsto e evitado. Mas isso acontece só por causa das histórias que a gente conta na nossa mente. E o arrependimento é exatamente esse olhar para o passado e perceber que a gente poderia ter feito de outra forma. E ele é muito mais forte se houver uma ação. Por exemplo, um investidor que viu a ação X, pensou em comprar, mas não comprou. E aquela ação se valorizou e agora valeria R$ 1.000 a mais. E um outro investidor que tinha aquela ação X, vendeu e comprou uma outra. E agora aquela ação X se valorizou R$ 1.000. Na teoria, dá no mesmo. Os dois investidores poderiam ter R$ 1.000 a mais e não têm. Mas na prática, o segundo está muito mais arrependido. Ou seja, não agir gera menos arrependimento. Mas que vida é essa que a gente não age, né? E o que a gente pode fazer é colocar mais o sistema 2 para funcionar. É analisar melhor todas as opções que a gente tem para conseguir tomar uma decisão melhor, para arrepender menos. Para, se alguma coisa acontecer e tu começar a te arrepender, tu te lembrar que tu tomou a melhor decisão que tinha com as informações disponíveis. Porque é muito fácil olhar para o passado e contar uma história de que era possível prever o imprevisível. Falando nisso, muito cuidado com quem prevê o futuro, com quem diz que sabe o que vai acontecer no futuro. A gente pode olhar para o passado e contar histórias lindas e já prever o que vai acontecer no futuro, mas isso é nosso sistema 1 atuando. E quanto mais a gente souber daquele assunto, mais a gente vai achar que consegue prever. Mas simplesmente não dá, o futuro é imprevisível e tem muita sorte e acaso envolvidos. E é claro, a gente sempre acha que o geral, que as estatísticas não se aplicam a gente sempre acha que é um ponto fora da curva, e não é bem assim. É aquela história de que 90% dos motoristas acredita que é melhor do que a média. Simplesmente essa conta não fecha, é impossível isso. Mas por acreditar que a gente é um ponto fora da curva, às vezes a gente dá um passo maior do que as pernas e depois tem dificuldade em cortar as perdas, em admitir a falha. Tem dificuldade em parar de colocar tempo e dinheiro num projeto que claramente já não funciona mais. É por isso que muita gente fica em relacionamento que já acabou, num trabalho que já não dá mais, numa situação quase insustentável. Isso acontece porque a perda tem um peso muito maior para a gente do que o ganho. E falando sobre investimentos, mais especificamente sobre ações e toda a renda variável, onde a gente compra e vende de outras pessoas. Compradores e vendedores têm as mesmas informações. Mas por que, com a mesma informação, um acha que está valorizado e quer vender e o outro acha que está muito barato e quer comprar? Porque a informação é a mesma, mas as opiniões são diferentes. E tem muito estudo mostrando que os investidores mais ativos são aqueles com os piores resultados. Olha os traders aí. E mostrando que ficar acompanhando essas flutuações diárias acaba gerando muita dor dessas pequenas perdas, que superam e muito o prazer dos pequenos ganhos. De novo, a perda sempre dói muito mais do que o ganho. Ou seja, como investir melhor? Evita ficar olhando essas flutuações, vendo esses resultados de curto prazo e evita ficar comprando e vendendo. Ou seja, compra, investe e deixa o investimento quieto lá trabalhando para ti. Inclusive, tem estudos que mostram que as mulheres têm resultados melhores nesse tipo de investimento porque agem menos do que os homens, porque investem e deixam quieto mais tempo. E, como eu falei, a gente odeia admitir fracasso e perda. Então, tem mais chance de um investidor vender uma ação com lucro do que vender uma ação com prejuízo. Sendo que a que tem lucro poderia dar ainda mais lucro, e a que tem prejuízo é uma aposta para ver se um dia, quem sabe, ela pode sair do prejuízo e virar um ganho. No geral, os investidores preferem essa aposta que pode dar perda, mas também pode dar ganho, em vez da perda certa de vender
com prejuízo. E tem muito investidor que vai colocar ainda mais dinheiro naquele investimento que está dando prejuízo. Isso tem até um nome, a falácia do custo afundado, onde a gente vai colocando ainda mais dinheiro para tentar reviver algo que já está morto, porque é melhor ficar nessa aposta da melhora do que aceitar a humilhação da perda. Isso é bem comum nas empresas. Outro efeito bem interessante e que afeta muito o nosso financeiro é a ancoragem. A gente sempre vai usar um número que esteja disponível como âncora e vai se basear nele. É por isso que aquelas plaquinhas de desconto, de tanto por tanto, funcionam tão bem, porque aquele primeiro valor ancora um valor e o segundo fica parecendo barato frente àquele. E muitas vezes a gente nem percebe que foi influenciado por aquele preço original. E agora vamos falar de algumas contas mentais que a gente faz. Por exemplo, se tu vai comprar um item e te falam que ele é R$ 5 mais barato em outra loja, tu te desloca até lá? Fizeram uma pesquisa sobre isso. E se o valor original era R$ 15 e na outra loja era 10, a maioria das pessoas ia se deslocar por esse desconto. Já se na primeira loja custava 125 e na segunda era 120, a maioria das pessoas não ia se deslocar, sendo que nos dois casos é a mesma economia de R$ 5. E uma outra pesquisa, digamos que tu vai num show, aí tu comprou o ingresso por R$ 100. Quando tu chega na porta, tu percebe que tu perdeu o ingresso. Tu compra um segundo pelos mesmos R$ 100? A maioria das pessoas diz que não, só se aquele show valer muito a pena. Mas digamos que tu decidiu ir ver o show e quando tu chega para comprar o ingresso, tu percebe que perdeu os R$ 100. Tu compra o ingresso de qualquer forma? A maioria das pessoas diz que sim. São essas contas mentais que a gente faz. Comprar um segundo ingresso aumenta o custo daquele show e para algumas pessoas isso é inaceitável. Já a perda do dinheiro não entra nessa conta do show e o show continua custando R$ 100 e tu simplesmente só perdeu outros 100. Mas se tu olhar na prática, dá exatamente no mesmo e tu gastou R$ 200 nos dois casos. Só que é muito mais prazeroso poupar R$ 5 numa compra de 15 do que numa compra de maior valor e é muito mais irritante pagar 2 vezes pelo mesmo ingresso do que perder dinheiro. E uma última pesquisa legal. Tu aceitaria uma aposta que te dá 10% de chance de ganhar R$ 95 e 90% de chance de perder R$ 5? A maioria das pessoas diz que não. Mas tu pagaria R$ 5 para participar de uma loteria que te dá 10% de chance de ganhar R$ 100? Aí o sim cresce bastante. E na prática é exatamente a mesma coisa. Tu perde R$ 5 pela chance de ganhar 95. Só que é muito mais aceitável pensar no 5 como pagamento do que como prejuízo. O que tudo isso está nos mostrando é que como as coisas são formuladas influencia e muito na nossa decisão. Sabendo disso, a gente tem que colocar mais o sistema 2 para trabalhar, para conseguir tomar decisões melhores na tua vida e no teu dinheiro. Eu trouxe nesse vídeo algumas questões um pouco mais financeiras, mas esse livro tem de tudo e vale também para as outras áreas da vida e tem várias outras pesquisas bem assustadoras de como a gente é influenciado por coisas que nem imagina. O sistema 2 consome energia e ele é bem difícil de usar se tu tá cansado, estressado, se tu dormiu mal, se tu tá sob efeito de álcool, mas sem ele a gente vai seguindo o sistema 1 sem questionar, achando que a gente está decidindo racionalmente e, na verdade, está sendo super influenciado por coisas que a gente nem imagina e por pessoas que sabem nos influenciar. Tem mais uma parte desse livro que eu queria falar, que é a diferença entre os dois eus. O eu que está aqui e agora, aquele que vive, que experiencia o momento, e o eu que lembra desse momento, que lembra dessa experiência. E como o eu que lembra é quem acaba tomando as decisões, muitas vezes baseado em memórias que são falsas. Só que esse vídeo já está longo demais, então eu vou deixar para um outro momento. Se tu quer que eu fale sobre esses dois eus, escreve eu quero aqui nos comentários. Eu confesso que eu me assustei quando eu descobri o quanto eu sou influenciada por coisas que eu nem imaginava. E tu, o que achou? Escreve aqui nos comentários para eu saber. Se tu gostou desse vídeo, não esquece de deixar teu like, te inscrever no canal e até a próxima. Umas dicas e sacadas que eu aprendi com o livro. Não. Esqueci o nome do livro.